Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de Respondendo Perguntas, tirando dúvidas com o advogado de imigração, hoje, Dr. Mark, aqui nos Estados Unidos. Doutor, muito obrigado pela participação novamente. Olá, Roger. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite novamente. Sempre bom estar aqui com o seu público, que sempre nos recebe aí com muito carinho, muita atenção. Doutor, uma pessoa com 16 anos emancipada tem todos os direitos de uma pessoa de maior aqui nos Estados Unidos? Nem sei qual que é a maioridade aqui nos Estados Unidos. Uns falam 18, outros falam 21. Tem diferença? Geralmente a maioridade, pelo menos criminal, seria com 18 anos aí, né? Mas para certas coisas, por exemplo, alguns, né, para cerveja, né, bebida alcoólica, 21 anos, né? Para tirar carteira de motorista, 16, até com 15 anos você consegue aquela carteira de aprendiz. Então, para certas coisas, o jovem ali é considerado adulto, para outras, até com 20 anos é considerado um bebê ainda. Então, emancipação, para alguns direitos, vai ter sim, só que não vai contar para como se você tivesse 21 anos para peticionar para os seus pais. Uma pergunta da Melanina Glenn. Ela perguntou o seguinte: quem foi aprovado no visto K1, né, de noivo, fiance, pode entrar nos Estados Unidos, doutor? Precisa ter testes de Covid? Bom, primeiro vou responder a segunda pergunta primeiro. Todo mundo, inclusive cidadão americano, precisa apresentar teste de Covid. Se o cidadão americano foi para o Brasil, antes de voltar, ele vai ter que fazer um teste de Covid para poder vir para os Estados Unidos. Então, se até cidadão americano precisa, K1 também vai precisar. O K1 é o visto de noivo, né? Noivo, noiva. Né? A pessoa não é casada ainda com cidadão americano, mas já tem um relacionamento, e o cidadão americano, a cidadã americana, dá a entrada com um pedido de visto para noivo, K1. Né? Com o K1, algumas situações favoráveis. Primeiro, é uma preferência, uma prioridade de vistos a serem emitidos pelo consulado americano no Brasil. Vai ser colocado ali no pelotão da frente. A gente sabe aí que o Brasil está com um consulado operando de forma passo de tartaruga, né? Mas para certos tipos de vistos estão dando prioridade. O K1 faz parte dessas prioridades. E a pessoa poderia vir sem precisar fazer quarentena, né? Com o visto K1. Então, você poderia entrar nos Estados Unidos, mas teria que fazer o teste de Covid. Qual é o visto evangélico para quem quer ir como missionário da igreja? Eu já entrevistei até uma pessoa que conseguiu o green card através do EB4, doutor. Perfeito. Tem o visto R1, né, que é o de não imigrante para religioso, e como você mencionou depois, o primo rico, né, do visto religioso que leva ao green card, seria aí através do EB4, mas se você estiver vindo temporariamente, você pode utilizar o seu visto de turista para isso, para vir como missionário de igreja, obviamente dentro daquele período ali de 6 meses, né? Inclusive, uma situação interessante é que quando você está vindo para uma missão religiosa e você está trazendo o seu filho menor, pequeno aí, você pode inclusive matriculá-lo numa escola pública, mesmo com visto B2, porque a criança estaria vindo não para estudar, ela estaria vindo acompanhar os pais. E o estudo dela é incidental à vinda dos pais que são missionários religiosos. Obviamente que não dá para ficar estendendo ali depois de 6 meses, mas dentro daquele período de missão religiosa, você poderia matricular o seu filho ali. Bom, vamos para a próxima pergunta do Renato Francisco. Boa noite, senhores. Meu filho é cidadão americano e completará 21 anos no início do ano que vem. E somos uma família de 4 pessoas. Bom, aqui ele não completou, mas ele consegue legalizar a família toda, doutor? Bom, aí o cidadão americano que tem 21 anos, quando ele completar 21 anos, ele pode dar entrada para o pai, pode dar entrada para a mãe, para os irmãos dele, é aquele visto que demora 15 anos, tá? Se o pai receber o green card, ou a mãe, e o filho, os irmãos, forem menores
não forem casados, o pai poderia entrar com um pedido para os filhos, mas também é um pedido que demora aí 3 anos, 2 anos, enfim, não é rápido, mas é uma forma de se chegar. Ele complementou até aqui, ó, gostaríamos da entrada no processo do Green Card ano que vem. Meu filho é cidadão e nós vivemos no Rio de Janeiro. Eles estão fora do país, doutor. Gostaríamos de saber, por favor, como deve fazer o processo. Sim, é a petição de família. O seu filho dá entrada na petição de família, porém, na hora que for fazer o chamado, vai chegar um momento, depois da petição ser aprovada, a petição de família ser aprovada, quando já estiver na fase lá do National Visa Center, na fase consular, o filho de 21 anos já teria que estar morando aqui nos Estados Unidos para dar continuidade à parte que é chamada do sponsor, né, do Affidavit of Support. Nessa etapa, ele já teria que ter domicílio aqui nos Estados Unidos, e se ele não tiver renda ainda suficiente, ele vai ter que procurar um cofiador, um avalista, né, acho que é o termo aí, e que tem que ser cidadão americano ou que tenha green card. E muita gente não sabe, né, doutor, mas os vistos de família, se não me engano, é family preference, não é? Isso. Aí tem o F1, o F2, o F3, o F4. Quando o estrangeiro é considerado um parente imediato de um cidadão americano, não entra nas preferências. É independente, ele é supremo, tá? Que são os pais de cidadãos americanos, né? Cônjuge de cidadão americano e filhos solteiros menores de 21 anos de cidadão americano. Esses não é family preference. Quando é preference, é porque tem cota de vistos. Aí entra nas cotas de visto. Aí é o boletim de visto que você tem que analisar. O parente imediato de cidadão americano, que essas 3 pessoas aí, essas 3 categorias, não tem cota de visto, tem sempre visto para essas pessoas. Se você não for parente imediato de cidadão americano, aí você tem que analisar as preferências, né? No caso do irmão desse cidadão americano aí, os pais não é preferência, é parente imediato. Ótimo. Os irmãos já viraria preferência, por isso que entra naqueles 15 anos ali. Quando o pai desse cidadão aí receber a residência permanente e for aplicar para os filhos, os outros irmãos, né? É preferência também, porque o pai só tem o green card, não é cidadão ainda. Então tem que analisar o boletim de vistos. Vamos para a próxima aqui, do Alexandre Ramos. Ele pergunta sobre a reconciliação orçamentária, doutor. Acha que Essential Workers será aprovado ou não? O que o senhor pode falar sobre essa reconciliação orçamentária? Até eu tenho muitas dúvidas, né? Eu acompanho muitas informações e tal. Você poderia explicar para a galera? Eu também tenho bastante dúvidas aí, mas, bom, com relação a projetos de lei que está tramitando, tudo que a gente falar, por enquanto, é especulação, né? Então, porque geralmente quando a gente fala alguma coisa, olha, o advogado tal falou que isso vai sair ou tem chance de sair, né? E fica acompanhando a gente, essa coisa às vezes nunca sai, mas está no texto ali do projeto de lei para os essential workers, sim. Reconciliação orçamentária seria uma forma de, por exemplo, os democratas poderem colocar isso para votação, passando o chamado, por cima do chamado filibuster, onde o partido contrário, ele poderia ficar prorrogando por tempo indefinido a votação desse projeto. Então, numa reconciliação orçamentária, o partido que está querendo aprovar ali, aquele texto ali, ele poderia passar por cima disso, né? Então, a vantagem seria isso, não ter que depender do partido de oposição para ele poder aceitar, colocar em votação ali. Vamos para a próxima pergunta, doutor, da Thelma Freitas. Eu sei que o senhor já falou um pouquinho sobre isso. Ela perguntou o seguinte: Hello, quais são as chances desse projeto de imigração ser aprovado? E quem foi pelo México? Vai possivelmente entrar nessa legalização se for aprovada? Bom, a proposta do presidente aí é essa, né? Quem entrou
sem ser inspecionado, quem veio pela fronteira, até 1º de janeiro desse ano, em tese faria parte desse pacote aí, mas é ainda projeto de lei, pessoal. Então, político, a gente brinca aí, né? Como as leis são feitas, como a salsicha é feita, a gente não quer ver. Então, eu acho que se tiver foguete em casa, fogos de artifício, guarda, deixa para... Não comemore de véspera. Vamos aguardar isso aí, não conte com nada, não faça planos, projetos, enquanto a lei realmente não for aprovada. Entendi. O senhor estava aqui, acredito que sim, né, quando saiu a 245i? Não, quando ela saiu, eu ainda trabalhei em vários casos da 245i, porque ela, até hoje, se aparecer alguém, qualifica de uma lei que foi passada em 1999, 2000 ali, né, ou renovada ali. Eu cheguei em 2005 e trabalhei em vários casos em que a pessoa ainda se qualificava, porque estava um pouco recente, 3, 4 anos ali, e era mais ou menos na hora em que a certificação laboral, muitas pessoas deram entrada em uma certificação laboral só para poder entrar ali, que tinha uma data, né, um limite ali, 30 de abril de 2000, se eu não me engano, depois eu tenho que olhar. Mas aí muita gente deu entrada e tinha que ter aquele carimbo ali de protocolado até aquela data. Então, o que acontecia? Muitas pessoas deram entrada naquilo sem ter mérito algum, tá? Só para poder fazer parte da lei. Depois, aí sim, agora eu consegui um empregador realmente firme ali que quer me contratar, então ela usava aquele carimbo ali para um processo novo, um processo forte agora. Entendi. Só para contextualizar, doutor, e para a galera entender, o senhor pode falar para eles o que foi a 245i e como muitas pessoas conseguiram se legalizar por ela e quais eram os critérios para a gente possivelmente entender o contexto atual dessa proposta do Biden? Certo. E a 245i foi, entre aspas, tá, uma legalização. Essa proposta agora do Biden é realmente uma legalização, uma anistia. A outra não poderia ser considerada anistia porque tinha contrapropostas, você tinha que pagar uma multa, você tinha que demonstrar algumas situações. Foi ali, na época do Bill Clinton, que ele restabeleceu ou renovou a 245i, a seção 245i, que dizia que mesmo aquelas pessoas que estivessem aqui de forma irregular, mesmo tendo entrado irregularmente pelo México ou outra fronteira, que se ela protocolasse algum pedido de imigrante, uma petição de imigrante, seja de família, seja, né, de certificação laboral, que aconteceu muito, até uma data limite ali, ela seria beneficiada para o resto da vida, mesmo se ela não, se aquele processo que ela deu entrada ali até 30 de abril de 2000, se aquele primeiro processo não fosse aprovado, ela poderia tentar quantas vezes for necessário até chegar ao Green Card, com base nessa 245i. Eu conversei com uma senhora extremamente simpática, um amor de pessoa, que veio nos anos 90, e acabou não dando certo, um casamento, está aqui esse tempo todo, não conseguiu se regularizar. Eu pedi para ela ver se ela tinha documentos daquela época. Eu vi que ela deu uma entrada antes de 30 de abril de 2000, e ela, hoje, se ela conseguir um sponsor, ela consegue chegar ao Green Card, mesmo tendo ficado aqui quase 30 anos de forma irregular, porque ela deu uma entrada antes da data limite ali da 245i. Então, para as pessoas que estão aqui há muito tempo nos Estados Unidos, e isso vale para os filhos também dessas pessoas, tá? Se vocês estão aqui há muito tempo e você deu entrada em algum processo, petição de imigrante naquela época, antes do dia 30 de abril de 2000, tenha 245i em mente, você poderia se beneficiar. Hoje acho que vai ser uma minoria de pessoas, né, pelo decurso de tempo,
quem já se beneficiar, pudesse se beneficiar, já se beneficiou, mas pode ter situações igual dessa senhora de desconhecimento, ninguém falou com ela, ela já poderia estar aqui até já ser uma cidadã, se ela quisesse, né? Mas foi realmente uma situação aí que procurar até ajudá-la aí. Inclusive, eu consegui encontrar uma pessoa também, eu já entrevistei, tá? Entrevista aqui no canal para explicar como que foi o contexto. E uma pergunta, doutor, falavam que você tinha que ter um contrato de trabalho por, acho que 5 anos, alguma coisa assim, eu não sei se é isso mesmo, pagar impostos. Pagar impostos, pagar uma multa, mas não contrato de trabalho longo. Entendi. Até porque você não pode forçar uma pessoa né, a trabalhar contra a vontade dela, assim, o que tem que demonstrar é a boa-fé daquele processo de oferta de trabalho, se realmente existe a vaga e existe a necessidade de contratar aquela pessoa, e não simplesmente para dar um benefício imigratório. Olha, eu vou dar entrada aqui no seu processo só para você ganhar o green card, tá? Mas vamos fingir aqui, você não vai trabalhar para mim, não. Isso é fraude, aí não pode. Agora, você deu entrada no processo, você começa a trabalhar, assim, não tem um período determinado que você tem que trabalhar para aquela empresa, mas 6 meses para cima, 1 ano, seria o ideal você, uma relação de trabalho ali. Até porque, assim, se a imigração vier a rescindir o seu green card, isso só viria a acontecer provavelmente quando você desse entrada num pedido de cidadania, que só poderia acontecer depois de 5 anos, né? Quando você recebe a residência permanente através de um EB3, por exemplo, você só pode dar entrada na cidadania, no pedido de cidadania, depois de 5 anos. E é o prazo em que a imigração tem para poder rescindir no Green Card. Ela tem 5 anos da data do recebimento do Green Card para entrar com uma ação de rescisão ali do Green Card, se ela quiser. Então, naquele momento ali que você foi para a entrevista de cidadania, o oficial pode se deparar com uma situação que ele achou que não estava legal lá atrás, mas aí já seria tarde demais, porque já teria passado 5 anos, não poderia rescindir porque já teve a prescrição, enfim. Mas 245i é uma realidade e a gente espera que a gente possa ter uma situação até melhor agora com essa nova proposta aí de legalização. Bom, pessoal, então nós vamos chegando ao fim. O doutor queria dar uma mensagem aí de esperança, de luz para as pessoas aí que desejam vir ou já estão aqui para os Estados Unidos para a gente finalizar? Beleza, muito obrigado pelo convite novamente, Roger, sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero aí que o pessoal tenha gostado, ter respondido as perguntas aí. Quando precisar, estou sempre disponível aí para atender você, Roger. Mas é isso, pessoal. Eu acho que é sempre planejar, não fazer nada de supetão, converse com profissionais que conheçam de imigração para ver qual caminho que você tem. Às vezes não tem caminho, infelizmente. Você vai ter que buscar alguma oferta de trabalho, vai ter que um passo a mais aí, fazer seus contatos, enviar seus currículos, conversar com pessoas que às vezes têm empresa e que precisa contratar uma mão de obra, esteja disponível da entrada num EB3, por exemplo, mas vale a pena. Os Estados Unidos, aí a gente sabe muito bem, é um país que vale muito a pena, não troco isso aqui por nada, adoro aqui, e tomara aí, né, vamos continuar acompanhando aí essa luta aí no Congresso para ver se sai alguma coisa interessante aí que possa beneficiar milhões de pessoas aí. Show de bola. Lembrando, pessoal, que todas as redes sociais do Dr. Mark vão estar na descrição do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Roger. Um abraço a todos.